dê mais uma vez o privilégio, o presente de estarmos na sua casa, para que pudéssemos engrandecer o seu nome, para que pudéssemos glorificá-lo. Vamos ficar em pé? E pela manhã o José comentou que ele postou em uma das redes sociais que ele faz parte, que na virada do ano, no primeiro dia de 2016, ele disse que ele já era vencedor em Cristo Jesus, porque ele pôde vencer todas as batalhas, as dificuldades e as lutas que ele teve em 2015. Eu acredito que tem pessoas nessas condições aqui também. Amém? Amém? Amém. Então nós somos vitoriosos. Amém? Amém? Em Cristo Jesus. E pela manhã também, eu comentei que normalmente, quando alguém vence alguma coisa, quer seja no automobilismo, na natação, em qualquer competição, normalmente quem vence fica triste. É isso? Não, né? Normalmente quem vence comemora. E nós estamos aqui para comemorar a vitória do Senhor. Amém? 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 Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos. Nós te exaltamos, ó Deus, porque o ano de 2015, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das nossas limitações, apesar daquilo que não conseguimos concluir, o Senhor nos abençoou. E se estamos aqui, é prova desse teu cuidado por nós. Se estamos aqui, é prova desse teu amor por nós. Se estamos aqui, ó Deus, é graças ao teu amor e à tua misericórdia, que a cada dia, como diz a tua palavra, tem se renovado sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer nesse dia, Pai. Nós queremos exaltar o teu nome. Nós queremos nos alegrar na tua presença. Nós queremos sentir a tua presença aqui no nosso meio. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, ó Deus, ver o teu agir, ó Pai, e sermos testemunhas, não só aqui, não só no centro de Guarulhos, mas em toda a terra. Queremos ser testemunhas do teu poder transformador e glorioso, Pai. Obrigado, a Deus, pelo teu agir. Obrigado pelo teu mover. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor que nos trouxe aqui, para que pudéssemos nos alegrar na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar. Queremos colocar, Senhor, a vida daqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ó Pai, se já existem pessoas nessas condições neste local, ou em qualquer outro local em que a tua igreja se reúne sobre a face da terra nesse momento, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo já possa estar operando com a tua graça, com o teu amor e com a tua misericórdia. E que hoje, ó Deus, para a glória do teu nome, possa haver salvação de vidas aqui neste local e sobre toda a face da terra. Que o teu nome seja exaltado mais uma vez. Nós queremos nos alegrar diante de ti. Fala conosco nessa noite, Pai. Toca os nossos corações. Muda aquilo que precisa ser mudado. E que a tua palavra possa ser viva, Pai, mais uma vez nas nossas vidas. Que possamos sair daqui com um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. E queremos que o Senhor aceite, Pai. Nós suplicamos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Não somos dignos de estarmos aqui, mas o Senhor nos concede essa graça, esse privilégio, esse presente. Obrigado. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. E eu queria que você chegasse perto de alguém e dissesse: que bom que você veio. Amém? Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês vieram. Louvemos.
Ele nos fortalece para vencer.
pode sentar. Boa noite, irmãos. Hoje nós não temos os avisos gravados, né? Porque também não tinha muita informação. Todo mundo vindo aí, né, de férias, muitos irmãos viajando. E nesse mês de janeiro, quero lembrá-los mais uma vez, nós temos só uma celebração à noite, que é 18h30. Então, por favor, algum irmão que você encontrar aí que não está lembrando, né? Então, por favor, passe essa informação adiante, porque aconteceu hoje de algumas pessoas chegarem às 17 horas. Então é importante a gente divulgar. A partir de fevereiro, quando o pastor voltar, no comecinho a gente vai voltar a conversar sobre voltar a ter 2 cultos, né? O pastor está de férias, né? A maioria dos irmãos já sabem. Ele está em férias. Se você precisar de algum auxílio pastoral, ligue aqui, conversa com o Roberto. O Roberto está aqui à disposição para marcar. Vai marcar um horário com você, com o pastor Antônio, né, que está nesse período de férias aí auxiliando a amada igreja. E qualquer outro assunto que você precisar, né, a diretoria, os vice-presidentes estão aí à disposição para ouvir os irmãos e a gente caminhar. Irmãos, em julho nós fazemos as quintas quentes. E agora, em janeiro, nós vamos fazer as quintas de verão. E nessas quintas de verão, cada quinta-feira terá um ministério à frente. E nessa próxima quinta, agora dia 7, será o Ministério de Missões. E eles fizeram até um convite aqui que eu achei muito chique, viu? Olha, coqueira aqui, uma praia e tal. Bem sugestivo. Então, por favor, pegue o seu convitinho ali, convide pessoas, tem muita gente de férias. De repente aquele amigo seu que sempre tem uma desculpa, né? Ele está de férias, agora é uma oportunidade boa de trazer para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Então, pegue o seu convite lá e venha participar das quintas de verão, que será uma bênção para a glória do Senhor. Amém? Amém. Então é isso aí. As Déboras também, né, que funcionam todas as terças, não tinham, enfim, informação passou adiante, acho que iria ter na próxima semana, né? Então, só que elas estão informando que na próxima terça teremos o encontro das Déboras normal, 7h30. 7h30. Então, toda a próxima terça, as Déboras já voltam ativa aí, a partir das 7h30. Tá bom? Nós iremos apresentar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vamos ficar em pé novamente. As crianças, durante esse momento de dízimos e ofertas, podem descer também, tá? Se vocês quiserem participar, participem. Se não, durante o período. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pode orar com a gente. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Deus, por mais esse domingo em paz. Seja conosco no decorrer desse culto, ó Deus. Abençoe cada um que vai devolver ao Senhor os dízimos e as ofertas, ó Deus, para que nunca venha faltar a eles, ó Deus. E os que não puderem fazer isso por pouco de trabalho, ó Deus, o Senhor possa também estar abrindo as portas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor.
bem-vindos, hein? Amora e Neto. Rapaz. Mais alguém nos visita pela primeira, segunda, terceira vez? Não. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E como Igreja de Cristo, nós vemos o que aos nossos visitantes? Somos uma igreja que pensa em você. Eu ouvi daqui que alguém começou primeiro aqui. Deixa eu ouvi daqui. Vai ser no 3, tá? 3. Somos uma igreja que pensa em você. Vamos ficar em pé. E nesse momento você tem toda a liberdade com o Espírito Santo de sair do seu lugar e cumprimentar o máximo número de pessoas. Hoje, nós estamos comemorando o dia 3 de 1 de 2016, né? Então, 16 mais 2, 18, 1, 19, 3, 22. No mínimo, 22 pessoas. Louvemos! Possamos reconhecer isso, que é a graça do Senhor sobre nós.
antes, nós gostaríamos de dar a oportunidade, como é feito aos domingos aqui, gostaríamos de dar a oportunidade a você que quer encorajar alguém, a você que quer abençoar alguém através do seu encorajamento. Você tem alguns instantes aqui. Por favor, seja breve. Breve que eu falo é na vida, tá? Boa noite. Eu quero encorajar você, Gi. Estou muito feliz de te ver aqui. Eu tenho que te dizer que muitas tribulações a gente passa, aflições, mas 2015 já foi, Deus está ao seu lado, Ele vai caminhar com você e vai te dar a vitória. Você tem que crer nele. E aqui é o melhor lugar para você estar. Não tem outro lugar melhor. É aqui que você vai resolver todos os seus problemas, tá bom? Nesse momento também nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos interceder ao Senhor pelo seu pedido, pelo seu clamor, dizer para você que para o Senhor não existe impossível. Eu costumo dizer que a especialidade do nosso Deus é o impossível. E a palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz que a fraqueza, se é que podemos dizer assim, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades por aquilo que achamos, pensamos ou até deduzimos. Mas sabemos que é o Senhor que está no controle de tudo. Quando começamos a reconhecer isso, nós começamos a perceber quão grande é o amor do Senhor por nós. Quão misericordioso Ele é por nós, por cada um de nós. Nós queremos orar e buscar a presença do Senhor. Se você tem algum pedido em especial, nesse momento você pode levantar sua mão e estar apresentando ao Senhor. Nós iremos orar. Senhor, nós te bendizemos. Nós te glorificamos, ó Deus, porque a criação do Senhor mostra o quão o Senhor é poderoso. Os teus feitos glorificam o teu nome, Pai. A tua criação exalta o teu nome, ó Deus. Ó Pai, como pode o ser humano imaginar que a grandeza da natureza ela foi criada por algo semelhante a uma explosão? Isso é muito difícil de se entender, mas pelos olhos da fé nós temos que foi o Senhor que criou, e grande é o teu poder na criação, grande é a tua glória na criação, Pai. Se somos criaturas do Senhor, nós temos um papel, é glorificar o teu nome, é exaltar ao Senhor pelos teus feitos grandiosos. Louvado seja o teu nome, Pai, bendito seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem feito na vida dessa igreja, por cada resposta de oração, por cada clamor que foi apresentado e respondido no templo do Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, porque não somos órfãos, nós temos um Pai que nos ama, nós temos alguém que cuida de nós, e muitas vezes, ó Deus, não entendemos os teus planos e os teus propósitos, mas nós queremos, ó Deus, reconhecer o teu senhorio sobre as nossas vidas. Queremos reconhecer, ó Deus, que naquilo que podemos fazer, nós precisamos fazer, mas aquilo que não podemos fazer, ó Pai, precisamos entregar nas tuas mãos. E é o que diz a tua palavra, é o que orienta a tua palavra, que possamos descansar no Senhor, que possamos confiar no Senhor, que possamos, ó Deus, dedicar as nossas vidas no teu altar, e saber que no tempo do Senhor o Senhor há de responder, no tempo do Senhor o Senhor há de abrir portas, no tempo do Senhor o Senhor há de converter corações para a glória do teu nome. Nós cremos, Senhor, e nós somos testemunhas que isso já aconteceu muitas vezes aqui nessa casa, nesse local, nas nossas famílias. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Não é porque o Senhor deixou de ser poderoso, mas muitas vezes é pela nossa falta de fé. Nós queremos nesse momento, ó Deus, entregar, Pai, entregar cada pedido aqui nas tuas mãos como um sinal de fé, Pai, saber que o Senhor há de responder a cada um aqui, Pai, para a glória do Senhor, não para a glória dessa igreja, não para a glória do pastor que é ministro nessa igreja, mas para a glória do Senhor. Nós já somos testemunhas do teu agir, nós já vimos o teu agir, nós sabemos, ó Deus, cremos que o Senhor há de fazer muito mais para a glória do teu nome. Por isso, Senhor, opera com o teu poder,
Abençoa cada mão estendida aqui, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar controlando as nossas emoções, controlando os nossos sentimentos para a glória do Senhor, porque muitas vezes nos desesperamos, nos angustiamos, perdemos a nossa fé, a nossa esperança, mas sabemos, ó Deus, que com o Senhor no barco, tudo vai muito bem. Nós sabemos que o Senhor pode acalmar a tempestade fora do barco e dentro do barco. Nós sabemos que o Senhor pode fazer isso. Por isso, Senhor, opera com o Teu poder, opera com o Teu milagre. Nós podemos, ó Deus, contemplar para a glória do Senhor o milagre que o Senhor há de fazer em cada vida aqui para a glória do Teu nome. Nós queremos Te exaltar por isso. Nós queremos Te exaltar ao Senhor pela confiança que temos no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu agir. Obrigado pelo Teu mover. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Gostaria de convidar o pastor Antônio Alberto. Opa, desculpa, antes do pastor aqui. Mas o pastor pode estar vindo aqui, para não perder.
orar pela preocupação do Roberto, tem sido usado grandemente. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo cuidado do Senhor sobre nós, obrigado porque nesse momento agora, Deus, nós queremos preparar o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, que em nome de Jesus o Senhor possa usar mais uma vez e continuar a cada dia de sua vida, usar o teu servo, pastor Antônio, que em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, o Senhor possa fazer dele um canal de bênçãos mais uma vez na vida da tua igreja. Abençoa a sua família, abençoa a sua esposa, abençoa os seus planos para este novo ano, que em tudo o teu nome seja glorificado. Usa o teu servo para a glória do teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Ainda bem que o Bira orou, o Senhor abençoa os meus planos para este ano. Todos nós temos planos por este ano, não é isso? Todos nós. E eu tenho pedido a Deus que os meus planos, os meus projetos, sejam relevantes para o reino de Deus. Que realmente Deus cumpra o propósito que Ele tem para a minha vida, mas para a vida de cada um dos irmãos aqui. Porque a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E certamente todos nós fizemos planos para esse ano, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Planos como, olha, esse ano eu vou emagrecer. É isso? Eu nisso hoje preciso largar um pouquinho a minha camisa, porque não estava fechando, esse músculo aqui tende a crescer, não sei porquê, né? Outros fazem planos de mudar de carro, de mudar de emprego, de mudar de cidade, de mudar de país, de estudar, enfim. Mas é importante que os nossos planos, eles estejam de acordo com a vontade de Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos, é o capítulo 2 de Eclesiastes, é um texto um pouco longo, mas para que nós possamos entender bem o que Salomão quis dizer nesse livro. Para alguns o livro de Eclesiastes é uma incógnita, para outros acham que Salomão estava assim, numa profunda depressão, avaliando a sua vida, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca desse capítulo 2 de Eclesiastes. Essa tradução que eu vou ler, talvez não seja a dos irmãos, mas depois vou comentar algumas coisas na linguagem de hoje, para que a gente possa entender melhor alguns pontos que Salomão quis dizer. Diz assim: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está louco, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante um número de seus dias de vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma,
mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito algum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e a loucura e a estultícia. Pois, que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque eu busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo. Todavia, se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei, e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Tudo isso é vaidade. Então me envolvi e entreguei o meu coração no desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade e grande mal. Porque mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Pois quem pode comer e quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tema do livro de Eclesiastes, ele pode ser sintetizado no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 1, que diz assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. No original, no hebraico, onde esse texto foi escrito, a palavra vaidade ela pode ser traduzida como vapor, sopro, bolha, qualquer coisa invisível que logo desaparece. E vendo isso, nesse sentido, o que Salomão quis dizer a respeito de tudo é vaidade, é que nós temos às vezes aquele ímpeto de correr atrás de coisas, muitas vezes lícitas, é lógico, mas que existe algo mais importante, algo que Deus tem e quer nos dar, e que nos projeta para uma vida melhor aqui e para a eternidade com Ele. Então, o que nós devemos buscar? Quando nós lemos esse livro, nós temos a impressão, pelo menos foi a impressão que eu tive, que Salomão, num dia de tédio, ele sentou-se no seu trono e começou a fazer uma avaliação, começou a meditar em tudo que ele havia feito na sua vida. Os versículos de 1 a 11 nos dá essa impressão. E, na verdade, ele começou a entrar numa
verdadeira crise existencial. E eu digo mais, essa crise existencial, mais cedo ou mais tarde, todos nós tendemos a passar por ela de alguma forma. Às vezes mais forte, às vezes menos forte. Mas todos nós temos essa capacidade, que eu, a princípio, acho muito boa, de fazer uma retrospectiva da nossa vida. E nessa retrospectiva avaliar o que foi bom e o que não foi. Aliás, o início do ano é uma época ótima para fazer uma retrospectiva, se você ainda não a fez no final. A minha eu fiz no final. O que valeu a pena? O que realmente foi bom durante esse ano que se passou? O que eu devo fazer para melhorar? Será que os meus projetos, meus planos estão de acordo com a vontade de Deus? E Salomão chegou a uma conclusão que ele tinha passado a vida se desgastando com coisas inúteis. Fez coisas boas? Fez. Nós fazemos coisas boas? Fazemos. Mas, na verdade, nós perdemos muito tempo de nossas vidas com coisas que nem sempre são tão boas, ou eu diria, nem sempre estão dentro do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, respeitando as diferenças, eu creio que todos nós, principalmente quem já atingiu uma idade mais madura, assim como eu, né, passamos por esse tipo de experiência. E é bom salientar que, embora em Eclesiastes pareça que Salomão está nos desestimulando, algumas pessoas fazem essa leitura e não querem nem ler novamente, porque não conseguem, às vezes, esmiuçar o texto. Salomão, na verdade, ele não está desestimulando ninguém a não comprar nada, a não adquirir posses, não está desestimulando ninguém a não buscar sabedoria e muito menos a não trabalhar. Pelo contrário. Mas Deus nos mostra, através desse livro, o verdadeiro sentido para as nossas vidas. E o que é melhor? O que devemos fazer para desfrutá-la? Com moderação e com sabedoria, mantendo sempre a firme comunhão com o Pai e a esperança da vida eterna. Tem um outro texto de Eclesiastes que eu gostaria de ler com os irmãos, que está é o versículo 11, no capítulo 11, versículo 9, e o versículo 1 do capítulo 10. Isso aí é usado muito numa exortação para o jovem, mas é perfeitamente aplicável para qualquer pessoa em qualquer idade. Diz assim o versículo 9 do capítulo 11: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. E o 12:1: Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a vaidade das possessões. Não há nenhum pecado em ter posses, não há nenhum pecado em ser rico. Pelo contrário. Agora, depende de como nós olhamos para isso. Salomão foi um homem extremamente rico, e um pouco da sua fortuna está descrito no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 10, versos 14 a 29. Gostaria que nós gastássemos um pouco do nosso tempo nessa leitura, para que nós tenhamos uma boa noção do que a Bíblia quer nos dizer. 1 Reis, capítulo 10, versículos 14 a 29.
diz assim: e o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes, dos contratos dos especeiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores. Também o rei Salomão fez 200 pavês de ouro batido, e ele continua descrevendo tudo que Salomão tinha. Versículo 21, também todas as taças de beber, diz que o rei Salomão era de ouro, bem todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro, e vai por aí afora. Mas eu gostaria de me deter no versículo 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. O prêmio da Mega Sena seria gorjeta perto do que Salomão adquiriu. E o capítulo 2 de Eclesiastes, que nós acabamos de ler, descreve que ele investiu pesado em todas as coisas, e em pessoas, casas, jardins, bosques, gado, terra, cantores, escravos, mulheres, tudo o que desejava os meus olhos, não lhes neguei. Palavra do próprio Salomão. Ou seja, tudo o que ele quis, tudo o que ele viu e gostou, ele não negou aos seus olhos, e ele teve. Mas a palavra de Deus, ela vem para nós como advertência dada pelo próprio Jesus. Jesus disse assim, Lucas 12, 15, parte B do versículo, não precisam abrir que eu vou ler, diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E Salomão, nós não sabemos precisar bem o tempo que ele gastou para chegar a essa conclusão, mas creio eu que foi já bem no final da sua vida. Ele escreve: mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo era ilusão e não tinha proveito nenhum. Era como correr atrás do vento. Eu conheci algumas pessoas que no final das suas vidas chegaram a essa conclusão. E eu penso que a palavra de Deus nos ensina que quanto mais cedo nós possamos chegar a essa conclusão, melhor para nós. Porque deve ser muito triste a pessoa chegar no final da sua vida e entrar em um verdadeiro parafuso e chegar à conclusão que, olha, a vida poderia se resumir em muito menos e trazer maior alegria, maior felicidade. Como Jesus disse, né? Tudo, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que você precisa para ser feliz? É uma pergunta que você, fazendo para si mesmo, meditando na palavra de Deus, certamente você vai encontrar a resposta. E de onde vem a felicidade? De onde vem a felicidade? Eu costumo sempre dizer que a nossa felicidade, a felicidade do cristão, ela não vem de coisas que nós possamos adquirir, ela não vem de satisfação dos desejos do nosso coração, porque, como eu falei há pouco, né? E a palavra de Deus testifica isso, que nosso coração faz planos, e nem sempre os nossos planos são coerentes com a vontade de Deus. Mas a verdadeira felicidade do cristão é estar no centro da vontade de Deus, e essa felicidade, ela não é circunstancial, ela não é porque tudo nos vai bem, até porque se tudo nos vai bem, é utópico. Basta dizer que quando nós cumprimentamos alguém, tudo bem, mas sempre tem um mas, sempre tem uma coisinha que ele pode entender que, se fosse da maneira que ele quisesse, melhoraria
aí ele não falaria nem tudo bem, ele falaria tudo ótimo. Mas a nossa felicidade, ela vem do fato de nós entendermos como anda a nossa vida, como Deus quer que nós vivemos a nossa vida, e mantendo a nossa vida no centro da vontade de Deus. Um outro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre a vaidade da sabedoria. Todos nós sabemos que Salomão era um homem muito sábio, e a Bíblia nos diz isso. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 4, diz que de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E diz que um dia ele recebeu uma visita especial. Vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 9. Segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 1 a 6. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, as iguarias de sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e todos os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que eu ouvi da minha terra acerca de todos os seus feitos e da sua sabedoria. Porém, não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujastes a fama que ouvi. Apesar de toda a sabedoria, Salomão acabou descobrindo que era tolice se esforçar demais para adquirir conhecimento. Não entenda que eu estou querendo dizer com isso que ninguém deve estudar, ninguém deve buscar conhecimento, ninguém deve buscar sabedoria. Não entendam dessa maneira. Mas Salomão chegou à conclusão, ele já estava no final da sua vida, ele estava olhando tudo aquilo, fazendo uma retrospectiva. Salomão chegou à conclusão que o final da vida do sábio é o mesmo da vida de quem não sabe nada. Ambos caem no esquecimento. Salomão teria dito mais ou menos assim: olha, o conhecimento humano não salva ninguém. Alguém tem dúvida disso? Eu me lembro logo quando eu tive os meus primeiros contatos com a palavra de Deus, e depois quando eu fui chamado para o ministério, e uma vez eu conversando com uma pessoa, uma senhora, que ela acompanhou os meus primeiros passos na vida cristã, e essa senhora, ela era semi-analfabeta, mas uma mulher de Deus, uma mulher de uma capacidade, assim, também um discernimento muito bom e vocacionada mesmo, uma obreira excelente. Nós a chamávamos de Tia Teresa. E uma vez eu virei para ela e falei: Tia Teresa, eu tenho assim percebido algumas coisas. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais difícil ela entregar a sua vida e confiar plenamente no Senhor. Logicamente que isso não é uma regra geral, isso é apenas, de um modo geral, a gente chega às vezes a essa conclusão. Ela fala porque, às vezes, a pessoa confia no seu próprio conhecimento. Ela confia na sua própria capacidade intelectual. Ela confia
no poder da sua mente, nos seus planos, na sua estratégia. Podemos dizer que existe uma diferença muito grande entre sabedoria e entre esperteza. Mas o conhecimento humano não salva ninguém, pois tanto o sábio como o estudo, ao morrerem, vão para o mesmo lugar debaixo da terra. Essa foi a conclusão que Salomão chegou, e essa é a conclusão que espero que todos nós cheguemos. Só existe um conhecimento e uma sabedoria que vale a pena adquirir, pois faz a diferença na vida de quem a possui. É a sabedoria que vem de Deus. Essa é eterna e nos dá esperança. E a Bíblia também nos fala disso. Vamos abrir na carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3 de Tiago, versículo 17, diz assim, Tiago 3, 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É um texto que eu acredito que todos os irmãos aqui já leram. Mas eu me arrisco a dizer que alguns passaram por esse texto desapercebidamente. E ao passar desapercebidamente, nós deixamos de ver o que Deus tem para nós e o que nós podemos buscar, porque está na fonte do Senhor. A sabedoria que vem do alto. Busque essa sabedoria. Por quê? Porque primeiramente ela é pura. Ela vem de Deus. Não é esperteza. Uma coisa é esperteza, outra coisa é sabedoria. Depois ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de amor, de bons frutos. Vem de Deus, vai frutificar na sua vida, ou seja, ela vai dar resultado. A esperteza não dá resultado, mas a sabedoria dá. Ela é sem parcialidade e sem hipocrisia. Terceiro e último ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos é a vaidade do trabalho. Ao chegar mais perto do final de sua vida, Salomão realmente entendeu o quanto correu atrás do vento. Poderíamos dizer, né, o quanto que ele ralou, né, uma linguagem bem moderna, bem do jovem, né, a vida inteira ralando para adquirir conhecimento, sabedoria, riqueza e fama, mas percebeu que enquanto juntava os seus tesouros, não tinha tempo para desfrutá-los, e no fim de tudo, outras pessoas iriam esbanjar o que ele a duras penas conquistou. Eu conheci um homem em Belo Horizonte, eu já até comentei isso aqui, que o Luiz está pensando, vai falar de novo. Mas são pessoas que às vezes servem de exemplo para não ser seguido. E esse homem foi um dos homens mais ricos do Brasil na época, dono de empreiteiras, construtoras, né, na época se falava assim, indústrias, usinas de açúcar, terras, muitas terras. Interessante que aos arredores de Belo Horizonte ele plantava eucalipto, porque naquela época parecia que tinha um incentivo fiscal para ele plantar eucalipto, diminuir imposto, era uma coisa assim, meu pai falava isso, né? E, bom, esse homem era um bilionário, um bom vivant. No final da sua vida, ele deixou na partilha de seus bens, né? Ele tinha, parece-me, 58 filhos fora do casamento. Registrava todo, ele era um pai legal, ele lá registrava, né? Não fugia, não, fora do casamento, né?
Mas o que me chamou a atenção e que cai bem dentro desse contexto que nós estamos vendo, que ele, numa entrevista que ele deu já no final da sua vida, ele chegou à conclusão que a vida dele não valeu a pena. E ele, baseado naquilo que ele cria, ou que talvez não cresce, né? Mas no que ele ouviu falar acerca do depois, porque sempre tem um depois, né? Às vezes as pessoas falam, morreu, acabou. Não, morreu, começou. Uma nova etapa, né? Mas ele falou, olha, se eu morrendo, se eu tiver que voltar aqui novamente para viver de novo, como tem doutrinas que pregam isso, eu não quero voltar, não, porque a vida não vale nada. E a entrevistadora, essa Glória Maria da Globo, ela falou, mas, doutor, o senhor depois, com tanta riqueza, o senhor que viveu uma vida, né, onde tudo o que você quis, você teve, ele falou, mas a vida não vale nada. E eu vejo que é muito triste quando uma pessoa chega no fim da vida e faz essa retrospectiva que eu falei no começo, que a gente dá uma olhada para trás. Nós começamos falando do ano que passou, mas a pessoa já no final da sua vida, já beirando, né, chegando às beiras da morte, ele poder olhar e falar que a vida dele não valeu a pena. Olha, só mesmo aquele que não investe a sua vida da maneira correta. Porque, na verdade, Deus nos deu um determinado número de dias para ser vividos, só que Ele sabe. Mas cabe a nós investir cada dia da nossa vida com sabedoria do alto. Salomão, ele chega ao final e percebeu que ele juntou tesouros, mas não teve tempo de desfrutá-los. E no final de tudo, outras pessoas iriam esbanjar o que ele a duras penas conquistou. Texto de Eclesiastes 2, 18 e 19, eu vou ler na tradução, nova tradução da linguagem de hoje, porque ela dá uma ideia mais clara do que Salomão falaria nos nossos dias. Tudo que eu tinha e havia conseguido com o meu trabalho não valia nada de nada para mim. Sabia que eu teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. Ele poderia ser sábio ou ser um tolo. No entanto, ele seria dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo que a sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Em outras palavras, esforcei-me para o outro se aproveitar do meu trabalho. Você conhece alguma história assim? Eu contei a que eu conheço, mas conheço várias outras. Agora, trabalho não é castigo. Trabalho é dádiva de Deus, concedida ao homem antes mesmo da entrada do pecado no mundo. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim, Deus lhes deu trabalho. Cuidar do jardim, cultivar o jardim, dar nome aos animais, enfim, era uma forma de trabalho. Porém, o trabalho deve ser um meio de vida e não um meio de morte, como muita gente o tem. Faz do trabalho não um meio de vida, mas um meio de morte. Gasta a sua vida, esforça a sua vida toda no trabalho e esquece do Senhor. Nós temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Por que eu digo isso? Porque muitos colocam o trabalho acima da família. Olha que eu tenho acompanhado famílias da região, tanto aqui como até de Bragança também, eu e o Luiz, no nosso trabalho, no nosso ministério, de pessoas que estão vendo a desagregação, colheram a desagregação familiar, perderam seus filhos para o mundo porque priorizaram o trabalho em vez da família. E às vezes até falam com a boca bem cheia, mas eu trabalhei para criar meus filhos. Tudo bem,
Mas será que não faltou algo? Não houve uma condição de dar uma assistência melhor para a família? Então, colocam o trabalho acima da família, colocam o trabalho acima da igreja. Uns não vêm à igreja porque estão trabalhando. Como se a igreja não tivesse outros horários. Hoje a igreja é bem flexível. Inclusive a nossa. Eu não fui para a igreja porque eu estava trabalhando. No outro domingo eu não fui na igreja porque eu trabalhei. Cheguei cansado. Então, acaba afastando-se. Coloca o trabalho acima dos amigos e vai por aí afora. Então nós temos na nossa vida uma sequência de prioridades, segundo a ordem de Deus. Não vou citar agora, uma outra oportunidade nós podemos falar nisso, mas existe uma sequência correta de prioridades que nós devemos estar atentos. Porque senão corremos o risco de ter algumas decepções, e às vezes no final da vida. Quando olhamos para trás, estamos começando o ano. Não quero que ninguém chegue no final do ano e tenha uma decepção olhando para trás. Puxa vida, meus planos não deram certo porque eu não priorizei. Porque às vezes o sonho da riqueza, o sonho das possessões, enfim, de tudo aquilo que foi falado aqui, o sonho pode virar pesadelo. O trabalho dignifica o homem, mas o homem dignifica o trabalho? Será que não são? É o homem que dignifica o trabalho ou o trabalho que dignifica o homem? Concluindo, o homem não tem condição de encontrar satisfação nos seus próprios méritos. Parece que nesse final de ano, eu estava comentando com a Cleonice, nós não fomos muito bombardeados pela mídia no sentido de consumir. Não sei se os irmãos perceberam, mas as propagandas diminuíram bastante. Até porque eu acho que chegaram à conclusão que está todo mundo sem dinheiro mesmo. O país não está lá essas coisas. Mas não fomos tão bombardeados. Mas a propaganda, ela nos incentiva. Você não vai ser feliz se você não comprar aquela roupa. Na virada do ano foi amarela, para chamar dinheiro, parece, por isso. Você não vai ser feliz se você não tiver aquele telefone, aquele celular do último modelo. Olha, se eu não comprar aquele carro, eu vou ser o homem mais infeliz do mundo. E aquela viagem? Se eu não for, não interessa, eu parcelo em 50 vezes. Mas eu vou, senão a infelicidade é capaz de me tirar o sono, ou até me matar. Então, nós não temos capacidade de encontrar satisfação com nossos próprios méritos, por mais que nos esforcemos. Por isso que Salomão, ele repete tantas vezes: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Satisfação verdadeira é um dom que recebemos de Deus, assim como a salvação, e só alcança quem reconhece os valores verdadeiros que são ditados por Deus na sua palavra. Que você seja muito feliz no Senhor. Que seu 2016 seja um ano cuja sua felicidade ela não seja circunstancial. Porque certamente todos nós enfrentaremos lutas, provações, perdas, decepções, mas no Senhor, como cantamos, somos mais do que vencedores. Que nesse ano nós deixemos de correr atrás do vento e corremos para o braço do Pai. Amém? Gostaria de orar com os irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua palavra que não nos deixa ficar no engano, Senhor. Te
Peço pela vida de cada irmão aqui, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa sustentá-los, que eles possam, ó Deus, ver a Tua boa mão na vida deles a cada instante, mesmo naqueles momentos, Senhor, em que nós não conseguimos ver nada além dos nossos, do que está diante de nós, que são problemas, dificuldades. Mas que nós entendamos, ó Deus, que o Senhor é conosco e que o Senhor promete não dar uma luta, uma provação maior do que nós podemos suportar. Abençoa, Deus, o teu povo aqui nessa igreja, abençoa a vida do pastor Marcos, ó Deus, cuida da sua saúde, da sua família, ó Deus, e também da liderança da tua igreja. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça soberana de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, não apenas hoje, mas no decorrer de todo esse ano, para todos sempre também. Amém.